Fique até o final desse vídeo, porque hoje você vai conhecer de forma profunda a diferença entre a Igreja Evangélica e a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é sobre pessoas, nem ódio, mas é um compromisso com a verdade. Amar não é concordar com o erro, é confrontar com a Escritura. A pergunta não é qual a igreja mais antiga, mas qual doutrina permanece fiel à palavra de Deus. O padrão da fé cristã não é tradição, não é concílio, não é magistério humano, é a Bíblia Sagrada. Escritura ou tradição? A principal ruptura entre católicos e evangélicos está aqui. A igreja evangélica afirma sola escritura, somente a escritura é regra infalível de fé e prática. A igreja católica romana afirma 3 fontes de autoridade: escritura, tradição e magistério. O problema é que isso abre espaço para doutrinas que não nascem no texto bíblico, mas são impostas ao texto. A própria escritura afirma: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, para corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia não diz que a tradição completa a palavra. Diz que a escritura torna o homem perfeito. Jesus foi direto. Vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram. Marcos capítulo 7, versos 13. Houve também acréscimo de livros pela Igreja Católica, livros deuterocanônicos. A Igreja Católica incluiu livros como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e acrescentou em Daniel e Esther. Esses livros e esses acréscimos não fazem parte do cânon bíblico. Nem foram reconhecidos por Jesus, nem pelos apóstolos, nem pela igreja primitiva oriental. Contém erros históricos e doutrinas problemáticas, como oração pelos mortos e salvação por esmolas. A Escritura alerta: não acrescentem nem retirem coisa alguma dos mandamentos que lhes dou. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Esses livros são documentos históricos, mas não são inspirados por Deus. Pedro é a rocha, fundamento da Igreja Católica. A Igreja Católica afirma que a igreja foi fundada sobre Pedro e que dele precede a sucessão papal. Porém, a rocha em Mateus 16, 18 não é o homem Pedro, mas a confissão de que Jesus é o Cristo. Paulo é categórico: ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi lançado, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Pedro nunca se colocou como cabeça da igreja, nunca reivindicou autoridade suprema e nunca ensinou sucessão papal. O fundamento da igreja é Cristo, não um apóstolo. A patrística, muito utilizada pelos católicos, tem valor histórico, mas autoridade limitada. Os pais da igreja tiveram um papel importante na organização inicial do cristianismo, especialmente em um período de perseguição, ausência de cânon bíblico plenamente definido. Porém, eles não foram inspirados nem receberam autoridade doutrinária infalível. A Escritura estabelece o limite: não ultrapassem o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. A patrística ajuda a entender o contexto histórico da fé, mas não pode governar a fé. Grande parte da patrística foi influenciada pela filosofia grega, especialmente o platonismo, o que introduziu conceitos estranhos ao pensamento bíblico hebraico, como a supervalorização do espiritual em detrimento do corpo. Isso abriu caminho para interpretações alegóricas excessivas e para um asceticismo que associava santidade à negação da vida comum. A Bíblia, porém, afirma que o casamento e o corpo são honrosos diante de Deus. O casamento deve ser honrado por todos. Hebreus capítulo 13, verso 4.
Além disso, símbolos bíblicos passaram a ser tratados como mecanismos automáticos de graça, fortalecendo um sacramentalismo progressivo. Isso deslocava o centro da salvação, da fé em Cristo, para a mediação institucional. A Escritura é clara. Deus salvou por sua graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, verso 8. O maior erro da patrística foi metodológico, quando tradição passou a interpretar a Escritura em vez de ser julgada por ela. A igreja não é edificada sobre pais ou concílios, mas sobre Cristo. Existe também um erro gravíssimo, a mariologia excessiva, a ponto do Papa agora ter que falar que ela não é corredentora. Quando Maria ultrapassa os limites bíblicos, Maria foi escolhida por Deus, bendita entre as mulheres e exemplo de fé. Porém, a Bíblia nunca apresenta ela como mediadora, corredentora ou objeto de devoção. A Escritura afirma: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os seres humanos, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Quanto à assunção de Maria, diferente de Enoque e Elias, eventos bíblicos claramente narrados, não existe nenhum texto que sustente essa doutrina. Doutrina sem Escritura é tradição, não revelação. Salvação, graça ou um sistema? A Igreja Católica ensina um sistema sacramental progressivo. A Bíblia ensina a salvação pela graça, mediante a fé. Deus o salvou por sua graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Qualquer sistema que condiciona a salvação a ritos, penitências ou méritos humanos fere o coração do Evangelho. Falhas da igreja evangélica também, né? A igreja evangélica também possui falhas. Superficialidade bíblica em muitas igrejas, mercantilização da fé, mercado da fé, líderes despreparados e emocionalismo vazio, teologias de prosperidade fora da palavra de Deus. A diferença é que esses erros não são dogmas oficiais sustentados por séculos, mas desvios corrigíveis pela própria Escritura. Isso não é um ataque a pessoas, mas um confronto a sistemas. No fim, a pergunta não será qual denominação seguimos, mas se permanecemos firmes na palavra. Jesus declarou: se vocês permanecerem em minha palavra verdadeiramente, serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. João capítulo 8, versos 31 e 32. Amor sem verdade é engano, e verdade sem amor é arrogância. Amor com verdade confronta, liberta e transforma. Queridos, busquem conhecimento da palavra de Deus, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Muito cuidado com tradições, com ensinamentos que foram passados ao longo dos séculos, mas que batem de frente, colidem frontalmente com a palavra de Deus. A Igreja Católica entende que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas nós, queridos, defendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém erros nem contradições. A Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Ela é útil para o ensino. Ela é o caminho pelo qual conhecemos Jesus, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, em João 14,6, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Hebreus capítulo 9, verso 27, querido, diz que ao homem está destinado a morrer uma vez, depois disso o juízo. A Igreja Católica defende o purgatório. Queridos, acreditar no purgatório é o mesmo que dizer que Jesus só cumpriu 50% na cruz do Calvário e que o restante vai ser conquistado lá no purgatório. A Bíblia é clara em dizer, queridos, que após a morte segue-se o juízo. Jesus,
ele vai voltar uma segunda vez. A Bíblia fala sobre isso. Uma geração verá Jesus voltando. Mas, queridos, Jesus volta todo dia para alguém. Após a morte segue-se o juízo. Não existe oportunidade fora de Jesus. É o maior engano da sociedade, do mundo hoje, dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não levam, queridos. Jesus foi categórico em dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Querido, para que você vai orar para uma imagem de escultura, para um santo, para que ele possa interceder a Deus por você, se você pode ir diretamente a Deus através de Jesus? Queridos, quando você busca intercessão em santos, em imagens, em qualquer outra coisa, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia é completamente contra a busca por qualquer outro caminho para se chegar a Deus que não seja por Jesus Cristo. Ele é o único, queridos, meio pelo qual nós devamos ser salvos. Que esta aula, que este vídeo faça sentido para você, gere transformação na tua vida, no teu coração. Se você gostou, deixe seu comentário aí embaixo, compartilha com alguém também que precisa ouvir essa palavra, né? Ative o seu sino de notificações e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço do pastor Laio Nunes. Amo a sua vida. Como eu disse, esse vídeo não é criticando pessoas, mas criticando instituições. Não uma crítica destrutiva, mas uma análise profunda dentro da palavra do Senhor. E, querido, o tema aqui não se esgota. Dá para falar disso por várias e várias horas. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.